Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 21 de agosto de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, vacinação. Essa semana a gente conseguiu de novo quebrar mais um recorde de doses aplicadas. A gente chegou a 13.544.000 doses aplicadas. Então, uma ótima notícia que a gente passou do patamar de 11 milhões, foi para 13 milhões e, bem sinceramente, a minha expectativa é que a partir da semana que vem a gente consiga engatar várias semanas consecutivas na faixa de 15 milhões de doses aplicadas, que é o que eu digo já há meses, que é a capacidade de vacinação do Brasil, se o Brasil tiver doses. E em relação a doses recebidas, essa semana também a gente recebeu de novo uma grande quantidade aqui de doses, foi mais de 15 milhões de doses. Chegamos aqui a 226.465.745 doses disponíveis e dos quais 176.367 já foram aplicadas, né? Então, o que a gente observa? A gente observa que na média dessas 4 semanas a gente vem recebendo mais do que 15 milhões de doses por semana. Por isso que a gente já pode aumentar essa vacinação. Na verdade, o que a gente observa aqui é que essas duas curvas de doses disponíveis e doses aplicadas estão se afastando, tá ficando... É muito pouca coisa, mas elas estão se afastando. Ou seja, não precisaria, a gente poderia já estar vacinando mais, porque já está chegando mais doses de vacina. Então, a minha expectativa é que nas próximas semanas a gente chegue logo a esse patamar de 15 milhões de doses por semana, que eu sei que o Brasil tem capacidade de vacinar. Enfim, e a gente precisa muito vacinar, muito, porque olha só, a gente está recém chegando a 60% da população vacinada. E pior ainda, a gente recém passou de 25% da população com a vacinação completa. Então ainda tem muita gente para completar a sua vacinação. Olha só, é mais de 70 milhões de brasileiros que tomaram uma dose, mas não tomaram a segunda. E segundo uma reportagem do Globo essa semana, no mínimo 8 milhões e meio já estão com a segunda dose atrasada, já tinha que ter voltado e não voltaram. Nas minhas estimativas, por enquanto eu só consigo observar a Coronavac, que é um intervalo só de 4 semanas, então eu tenho como observar. As outras eu não consigo porque o intervalo é maior, e só na Coronavac a minha estimativa é que tem no mínimo 4 milhões de pessoas com a Coronavac atrasada. Então, 8 milhões e meio me parece bem razoável, né? Porque tem tem a AstraZeneca e tem a Pfizer ainda. Mas enfim, tem que aumentar aqui essa vacinação. Se a gente for olhar aquela questão da população adulta, a coisa melhora um pouco. A gente já chegou aqui a 80% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose, mas o que interessa é as 2 doses, né? E aqui a gente recém chegou a 34,5%, vai chegar em 35% ao longo dessa semana. A meta de vacinar todos os adultos até 1º de outubro parece que vai se cumprir. A gente tem vacinado nas últimas 4 semanas na faixa de 6 milhões de novos adultos por semana, então seguindo esse ritmo a gente consegue chegar em 126 milhões de doses dia 25 de setembro. Bem legal, é bom, mas o que interessa, lembrando, é as 2 doses, é completar a vacinação e completar a vacinação da população inteira. Aliás, a gente em breve vai ter que começar a falar sobre a 3ª dose da vacina, né? Principalmente para aquelas pessoas imunossuprimidas, incluindo aí os idosos. Essa daí tendência mundial. Em breve a gente tem que dar essa dose de reforço, né? Principalmente para quem se vacinou lá no início de março. Eu imagino que depois que fechar toda a vacinação da população adulta, vai começar, juntamente com a vacinação das pessoas abaixo de 18 anos, que em vários lugares até já começaram, mas vai começar também essa dose de reforço, a 3ª dose, para quem tomou a 1ª dose até março do ano passado, né? Então, tô nessa expectativa, vamos ver, ficar de olho aí nas notícias. Mas enfim, dados da Covid-19 no Brasil, essa semana a gente chegou aqui a 20.528.000 casos confirmados e deu um avanço um pouco menor do que o avanço na semana passada. Mas infelizmente ele não foi muito menor. Eu estava querendo que nessa semana a gente tivesse ficado abaixo de 200 mil novos casos.
mas não deu, a gente ficou aqui com 209.099 casos. A Luna também não gostou, tá aqui me avisando. Mas enfim, novos casos por dia, a média a gente vê que ficou basicamente a mesma média da semana passada, baixou de 30 mil, foi para 29.871, um decrescimento muito ínfimo, muito incipiente, né, pessoal? Então aqui pode ser essa ação da Delta já, pode ser que a gente esteja vendo uma nova aceleração. Inclusive, a taxa de contaminação dessa semana foi para 2,3. E a taxa da semana passada, eu tive que dar uma atualizada, eu tinha posto 2,0, mas eu troquei aqui para 2,1, para essa semana não ter que pôr 2,5. Então, 2,1, 2,3. E se continuar nesse ritmo de 2,3, semana que vem tá legal, a gente vê de novo decrescimento. Mas eu vou ser bem sincero, eu não vou fazer essa previsão, eu tô achando que o alfa vai continuar aumentando e a gente vai ter um alfa de 2,5 e vai continuar na faixa de 29 mil casos por dia. Vamos ver o que a gente vai dizer. Como eu digo, eu sempre prefiro errar para mais do que para menos, por isso estou fazendo essa a hipótese, né, um pouco mais conservadora, né, de alfa um pouco mais alto. E aí a gente chegaria na semana que vem com 203 mil novos casos confirmados. Infelizmente ainda não baixa de 200 mil, mas chegaria a 20.731.567 casos. Então aqui estão os dados dia a dia e aqui a análise de erro da semana passada. Eu tinha projetado 20.504.000 e se confirmaram 20.528.000. Então eu errei por aqui 24 mil casos, infelizmente errei para menos, né? O Brasil foi um pouco pior do que eu esperava. Mas enfim, o que mais que a gente pode observar? Casos ativos continua diminuindo, diminuiu pouco também, porque as novas contaminações diminuíram muito pouco, casos ativos diminuiu pouco, não foi muito pouco, mas diminuiu um pouquinho. E os óbitos, sim, aqui uma notícia boa, aqui uma notícia ótima, na verdade, pessoal. Os óbitos, a gente baixou de 6 mil óbitos nessa última semana, foi para 5.649. E por que essa é uma notícia muito boa, se o decrescimento foi só de 7%? Até gostaria que tivesse sido mais, mas foi boa porque, lembra, na semana passada, eu estava um pouco eu estava bem preocupado, porque não tinha baixado quase nada os óbitos de uma semana para outra, e eu tinha até colocado essa parábola aqui, vocês se lembram? Não sei se vocês viram o vídeo da semana passada, que poderia estar tendo uma reversão nos óbitos, e essa semana que veio para quebrar esse padrão de parábola, voltou o decrescimento. Então isso daqui me dá um pouco mais de esperança, se na semana que vem a gente continuar decrescendo, vai ser uma maravilha. Daí os óbitos vão estar essa semana aqui que foi uma exceção. Então se na semana que vem a gente continuar aqui na faixa de 5.500, 5.600 até um pouquinho menos, vai ser uma baita notícia, uma ótima notícia para o Brasil, tá, pessoal? Mas enfim, a semana era mais ou menos isso. 8 milhões e meio de pessoas com a segunda dose em atraso. Se tu é uma delas, se tu conhece uma delas, vai no posto, vai se vacinar, não deixa atrasar. A Delta tá chegando, a Delta já tá aí em contaminação comunitária, né, em vários lugares. E só as pessoas 14 dias depois da segunda dose têm um pouco mais chance de passar mais incólumes pela Delta, tá, pessoal? Então, vamos lá, proteção máxima, isso é o que interessa. Então, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.